Vivo para Brasília agora, 9 horas e 44 minutos. O ministro Flávio Dino, do STF, suspendeu o pagamento de 4 bilhões de reais em emendas parlamentares que o governo deveria fazer até o final desse ano. E nessa decisão, Dino determinou que a Polícia Federal investigue a liberação dos recursos. Mais detalhes com Janaína Camelo ao vivo. Janaína. Pois é, Lívia, o ministro Flávio Dino atendeu aí a um pedido de várias ações que chegaram ao STF na semana passada de partidos políticos, como o PSOL e o Partido Novo, do próprio governo federal, de entidades de transparência como Contas Abertas e Transparência Brasil, acusando que teria havido ali um certo desvio de indicação de emendas parlamentares, especialmente de emendas de comissão, agora no fim do ano na Câmara dos Deputados, a toque de caixa ali no apagar das luzes na Câmara dos Deputados. Porque, só para entender, esses 4 bilhões e 200 bilhões de reais, foram autorizados pelo governo, autorizados também pelo ministro Flávio Dino para que fossem executadas até o fim desse ano, emendas que já tinham sido empenhadas, que já tinham sido indicadas e empenhadas, e dentro disso, dentro desse valor, tem ali emendas de comissão, só que as emendas de comissão, quando elas são indicadas, elas passam pela deliberação de todo o colegiado, e aí vai uma lista ali para o governo federal dos indicados que foram autorizados pelo colegiado dessas comissões. Mas o que aconteceu? No último dia 12 agora, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele anunciou o encerramento dos trabalhos de todas as comissões da Casa, da Câmara dos Deputados, alegando que precisava dar celeridade ali nos trabalhos do plenário para aprovar os projetos até o recesso, enfim. No mesmo dia, a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, que é o órgão ali responsável por fazer o repasse desses pagamentos das emendas parlamentares, recebeu um ofício assinado por 17 lideranças partidárias, pedindo ali, solicitando o pagamento de mais de 5.400 mais ou menos emendas parlamentares e sem indicar a autoria de cada uma dessas emendas, que é uma das exigências do STF a partir de agora, para a liberação de emendas deve haver ali a identificação de cada uma dessas emendas, atendendo ali a critérios de rastreabilidade, de transparência, enfim. Então, nessa decisão, o ministro Flávio Dino, ao suspender esse pagamento de 4 bilhões e 200 milhões de reais, ele cita, por exemplo, alguns discursos de parlamentares, especificamente de 4 parlamentares ali depois desse dia 12, onde houve esse ofício enviado para o governo federal, criticando ali que chegaram às comissões listas já prontas de indicações, de novas indicações, inclusive, de emendas que não passaram pela autorização da presidência. Apenas ali chegaram listas já prontas e o presidente da comissão assinou e isso foi enviado para o governo federal. Então, isso acabou resultando nessas ações que chegaram ao STF. E aí o ministro, ele pede, além de bloquear esses 4 bilhões e 200 milhões de reais, ele pede que a Polícia Federal abra um inquérito para investigar o que esses parlamentares denunciaram, criticaram e que estão nessas ações também. Então, quem são esses parlamentares? O senador Cleitinho Azevedo, os deputados federais Adriana Ventura, José Rocha e Glauber Braga. Eles serão ouvidos na condição apenas ali de ouvintes, Eles vão prestar depoimento à Polícia Federal para explicar essas acusações que eles fizeram de que essas emendas chegaram ali apenas já prontas, apenas para que o governo federal pudesse já fazer o pagamento. Inclusive, dentro dessas mais de 5 mil emendas, boa parte são novas indicações e parte delas destinadas ao estado de Alagoas, que é o estado ali do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Então, o ministro Flávio Dino, do STF, ele diz o seguinte nessa decisão de hoje. Ele deu 5 dias para que a Câmara dos Deputados apresente as atas no seu site de cada uma dessas emendas e diz que é possível a execução do pagamento dessas emendas só com a apresentação dessas atas e com a autorização da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Lívia. Muito obrigada pelas informações. Janaína Camelo, direto de Brasília. Deise,
Beraldo, não dá para desgrudar o olho dessas emendas parlamentares. Houve um acordo com o STF de que as emendas de comissão precisam ter o autor especificado para a destinação desses recursos. Lembrando que em 20 dias, mais de 8 bilhões em emendas parlamentares foram liberadas pelo governo federal nessa reta final de 2024. Entendeu-se que essa regra exigida pelo STF não foi atendida, daí a suspensão de mais de 4 bilhões de reais. Repito, Deise Ciocari, começando com você, não dá para desgrudar o olho dessas emendas parlamentares. Não, Lívia, o Brasil está tomado pelo fisiologismo, né? Isso é algo extremamente preocupante, né? A política toda ela acaba ficando muito engessada por causa desse tomar lá da cá, por causa desse clientelismo que a gente vê nessas relações entre executivo e Congresso. A gente sempre fala aqui na Jovem Pan que uma das poucas formas de mudar isso é que o executivo retome o seu protagonismo na agenda política e é necessário sempre uma renovação no Congresso Nacional. É óbvio que essa medida do ministro Flávio Dino, como foi outras vezes, ela tem um efeito moralizante, ou pelo menos uma tentativa de um efeito moralizante em cima dessa excrescência que são a liberação de emendas parlamentares. Eu não quero ser crítica demais, nem dura demais, mas me parece que essa suspensão de emendas agora, depois, quando começa o recesso parlamentar de 4 bilhões de reais, depois que começa o recesso parlamentar, ela é mais uma medida de efeito moralizante e até de preocupação de imagem do STF do que algo realmente efetivo, né? Porque quando os parlamentares precisaram votar os projetos do governo federal agora no final do ano, liberaram 8 bi, né? O ministro tinha feito a suspensão das emendas e aí teve essas votações importantes para o Congresso Nacional, houve a liberação de emendas e aí agora que entrou o recesso parlamentar, vamos suspender 4 bi aqui. De novo, não quero ser crítica demais, mas já sendo, me parece muito mais uma tentativa de mudar a imagem ou mostrar, olha como estamos em cima disso, do que algo realmente efetivo, né? Fato é que essa suspensão de emendas, ela é um passo necessário, sim, mas ela é insuficiente. É preciso, Lívia e Beraldo, que a gente transforme o sistema e não apenas remedie os seus excessos, né? E até agora o que eu tenho visto é justamente essa tentativa de remediar excessos de um sistema que está corrompido pelo fisiologismo. Pois é, efeitos de um sistema, Deise, onde o legislativo executa boa parte do orçamento, que deveria ser o papel do executivo, e o executivo usa isso para turbinar os cofres dos deputados e senadores ou dos seus prefeitos, vereadores, né, que os apoiam nas suas próprias eleições, com dinheiro público. E aí faz essa troca, 8 bilhões de reais para poder garantir as votações que aconteceram ao longo da última semana, o que é simplesmente absurdo. Tanto os deputados quanto os senadores estão lá para isso, são pagos com dinheiro público, tem uma mega estrutura para serem produtivos. Só que quando o governo quer ver as pautas avançarem, tem que ter dinheiro, senão é corpo mole para todo lado. E isso gera espaço para uma interferência, uma atuação do Supremo Tribunal Federal que, na minha forma de enxergar, é completamente inadequada, alimenta esse ambiente de desequilíbrio institucional que vivemos no Brasil. A política de distribuição de emendas tem que ser estabelecida pelo Legislativo com um acordo com o Executivo. E aí tem Ministério Público, tem a polícia que tem que, diante de indícios de irregularidade, tem que atuar. Não podem ficar ali na espera de uma atuação do ministro do Supremo Tribunal Federal, que tem, na sua atividade única, defender a Constituição brasileira. Mas aí se reúnem um parlamentar bolsonarista ao extremo, que é o senador Cleitinho, com o Glauber Braga, que está para ser cassado, inclusive, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, para entrar com uma ação para criar esse tumulto e dar ainda mais protagonismo e poder ao STF. Não me parece fazer lógica nenhuma.